Não, cultura. Oi, gente, cheguei. Olá, pessoas! Então, no episódio de hoje, nós vamos falar basicamente sobre desapego de livros. Como a gente trata os livros da nossa estante. Mas antes disso, a gente vai, lembrar que estamos aí no YouTube. Então, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Em todas as redes sociais, Instagram, Rede das Dancinhas, lá na Roxinha, todas essas redes sociais, nós somos o @Clube da Não Cultura, né, Fevi? Isso aí. E caso você tenha alguma crítica, sugestão, job aí, é só entrar em contato com a gente no clubedanãocultura@gmail.com. Bom, hoje a gente vai falar, então, de desapego nos livros, né? Então, assim, eu queria, antes de tudo, antes da gente começar a entrar em todos os assuntos, eu queria saber um pouco da tua experiência, Camis, sobre como é a tua experiência com o desapego. Tu é uma pessoa desapegada dos livros no geral? Ou tu trata eles mais ou menos assim como um tesouro e enche a estante, etc. Eu meio que já sei a resposta. Então, a minha resposta para quem acompanha o clube há um bom tempo sabe que com livros eu não sou desapegada. Eu até, na verdade, com outras coisas materiais, assim, eu sou bem tranquila, eu sou bem desapegada. Mas com os livros eu não sou muito, então eu tenho essa mania de, tipo, a gente tava falando disso, inclusive, aqui no off, que entrou em promoção um livro que eu queria, mas também não queria tanto, eu acabei comprando. Então é mais um livro para minha estante, um livro que provavelmente vai ficar ali, né, depois que eu ler, Não dá ou eu pra ler. postergar a leitura. Lembrando que tem isso também, que às vezes eu dou uma postergada nas leituras. Mas eu tenho esse certo apego, então eles vão ficando ali na estante, eu acabo não passando adiante, assim. Eu tenho esse problema de não ter aquela coisa assim, vou separar esses livros, vou fazer uma doação e tal. Mas, assim, em minha defesa em relação a desapego, eu não tenho, assim, 1000 livros, assim, uma casa cheia de livros, tá? Eu tenho uma quantidade considerável, mas eu acho que como leitora, assim, até me comparando a pessoas, assim, que gostam de ler, né, assim como a gente, eu acho que eu tenho poucos livros, assim, se for levar em Sim. consideração. Então, eu tento pensar assim, são livros que têm uma memória, que têm uma lembrança para mim, até tô olhando ali a estante pensando. Então, são livros que eu tenho esse sentimento de ainda não vou me desapegar. Então, não é nem no sentido de ser egoísta, tipo, sei lá, alguém precisa e tal, não é nem isso. É mais que eu vou guardando aquelas lembranças, aquelas motivações, até a questão de dinheiro mesmo, a gente pensa, né? É um investimento, é um livro que eu gosto, é um livro bonito. Então, isso faz com que eu seja bem apegada, assim. Então, não, eu acabo não repassando adiante, etc. Vai me julgar, Fevi? Não, não. Ah, Eu achei uma coisa interessante que tu falou e que agora, olhando para... É estranho, né? Porque nós somos criadores de conteúdo de literatura, né? E eu sinto muita dificuldade quando eu tenho que gravar, por exemplo, uma story, alguma coisa, falando de tal livro, e eu não tenho na minha estante. Porque a minha estante tem poucos livros. Então, porque eu realmente tenho essa questão de, tipo, mais desapegado mesmo, de fazer doações, de não comprar tantos livros também. A gente já falou sobre isso, inclusive, no nosso terceiro episódio, então vai lá ouvir. Acho que é o terceiro, se eu não me engano. Sobre o consumo consciente. Mas é estranho porque eu vejo as pessoas fazendo os conteúdos com tais livros, porque geralmente quem é criador de conteúdo, realmente o livro, sei lá, hypa, né? Tipo, cresce assim, engajamento, blá blá blá. Daí a pessoa vai lá, adquire o livro para criar o conteúdo, e às vezes acaba sendo um negócio, tipo, meio obrigação, assim, tipo, vou ter que ler para produzir conteúdo sobre isso. Eu não sinto isso, a gente tem uma organização também de criação de conteúdo e tudo mais, e claro que, obviamente, a gente se preocupa com o engajamento e tal, mas a gente tem também acho que uma mecânica muito boa, assim, né, entre a gente desse lance, assim. Então, às vezes eu me sinto meio, tipo, por que eu tô falando de livros se eu não tenho tantos livros assim, sabe? Tem esse rolê. Mas, bom, o meu lance, como vocês já sabem, eu sou muito desapegado. Ahn, eu acho que eu acho que é da minha personalidade, eu acho que não é uma coisa tipo que virou a chave nem nada. Eu acho que é uma questão de personalidade mesmo, porque eu sou meio desapegado com tudo assim, tipo roupa, calçado, qualquer coisa assim, tipo de bens materiais, eu sou bem tranquilo com isso.
E os livros também acabam indo nisso. Então, eu tenho essas técnicas também de, tipo assim, parar e pensar, né? Tipo, às vezes eu tô com um livro ali que tá, sei lá, há 10 anos na minha estante. E eu sei que eu não vou ler. Tipo, se eu não li até agora, eu não vou ler. Então, por que eu vou continuar com ele, né? E às vezes é um negócio que eu comprei, sei lá, realmente há muito tempo atrás. E aí fiquei pensando assim, que naquele tempo, naquela época fazia sentido, mas hoje em dia já também não, não é tão interessante para mim, né? Tem livros, por exemplo, que eu tenho aqui, que é por um lance também mais afetivo. Isso óbvio que tem, né? Por exemplo, aqui eu tenho a coleção de House of Night, que eu já falei em outros episódios sobre, que eu guardo um carinho muito especial pela época que eu li, pela história e tudo mais, pelo hype também, que era de vampiros, eu gosto dessa mitologia, mas e eu não consigo dar ela. Ela é uma coleção que eu não consigo desapegar, porque eu acho que tem todo esse lance, tem o lance de que eu paguei essa daí, foi caro na época. Então, e também porque eu já li tudo também, sei lá. E aí eu fico nessa coisa, sabe? Será que eu dou? Será que eu não dou? Essa é sempre uma que eu fico nessa coisa, assim. Mas são realmente muito poucos os livros que eu não consigo desapegar. E aí tem umas táticas também, né? De tipo assim. Enquanto ah, isso, desculpa te interromper, ó, bastidores, o meu gatinho abrindo a porta, tá tudo bem, tá tudo certo, pode seguir. Tudo bem, a minha família tá falando aqui, ó. Eu tô ouvindo elas, espero que não saia na gravação. Mas. Basicamente, voltando, né? Acho que tem alternativas que a gente pode aderir também para não cair nessa coisa de também encher a estante de livros e não sofrer, eu acho, com o desapego, né? Eu acho que essa questão do dinheiro, assim, pesa bastante, porque Muito. a gente pensa assim, ó. Claro, aí também tem dois pontos. Tem assim, ó. Eu peço presente não, mas vamos considerar situações de formatura, aniversário. E sempre, eu pelo menos sempre caio naquela coisa de ganhar livros, né? Sim. Então, tu quer ganhar o quê? Daí eu digo livros, ou a pessoa também, né, acaba Te ela por conhece, si só. Exatamente. E o que sabe? acontece? Isso vai te dando, né, novos livros na tua estante. E nem sempre vai ser daqui a pouco o livro que tu pediu, ou enfim. Mas tá, são livros que tu ganhou de presente. Então tem essa parte, né, muito do afeto, assim, de ser algo tipo assim. Isso me faz lembrar dessa pessoa. Então, assim, fica difícil desapegar. Até porque eu acho que seria um pouco falta de educação, sinceramente. Pronto, falei. Aquelas. Realidade, a pessoa nem vai saber. Então, tudo bem se você quiser desapegar de presentes, tá, gente? Acho que é importante você curtir o presente. Mas eu, honestamente, me sentiria culpada, então eu não faria isso. E tem esse outro ponto do dinheiro, que é tipo assim, meu Deus, eu gastei R$ 30, R$ 40, R$ 50. Sei lá, eu comprei isso lá quando eu tava num estágio há 1000 anos atrás. Tem livros assim aqui no meu estante. Eu fico tipo, eu não vou desapegar disso, entendeu? Tipo, eu comprei quando eu tinha 15 anos de idade. Então é mais ou menos esse meu pensamento em relação ao desapego de livros, sabe? E como eu falei, é muito louco porque eu não tenho isso com outras coisas materiais. Gente, sapato, sei lá, qualquer coisa que vocês possam pensar, eu sou tipo, eu já usei, eu não curto mais isso, sei lá, eu faço muito isso de doar, de dar para pessoas que eu conheço que vão usar roupa, enfim. Só que com livros eu não consigo, porque é uma coisa, como eu falei, muito do afeto, também tem aquela coisa de tu lembrar quando tu leu, como foi a experiência. Então, eu acho que Sim. tudo isso vai caindo muito no sentimentalismo e me impede de desapegar, assim, mesmo que sejam livros que eu já também não curto tanto. E aí eu já vou puxar um gancho aí, Fevi, para saber se tem algum livro na tua estante ou alguns livros, né, que tu não teria esse medo de desapegar. Se tem algum assim que tu pensa, assim, ó, não pensa duas vezes. Esse realmente não faz diferença. Tá. Foi bem difícil eu pensar, eu olhar para minha estante e pensar assim, livro que eu tiraria, né? Porque realmente eu tenho poucos livros, então eu tenho muito assim o essencial. E eu nem sigo estética minimalista nem nada na minha vida, é só porque eu realmente tenho poucos. Mas encontrei um que eu acho que vai chegar a hora dele. Tá chegando aí, tá chegando a hora dele, que é Morte Súbita da J.K. Rowling. Ele é o único livro dela que eu ainda tenho na minha estante. Eu só não doei ele porque realmente é uma história muito boa, que me impactou muito quando eu li. E porque, enfim, é o estilo de livro que eu gosto hoje em dia, né? O Netuno tá aí passeando. Sim, Quem está no YouTube está vendo, né? Mas quem é está no isso. vídeo não sabe.
Mas seria um livro que eu vou doar. Eu sei que eu vou doar esse Por livro. Tipo, motivos de cancelamento. por motivos de. Merecido. Eu acho que não faz mais sentido eu ter. Assim como Harry Potter, eu acho que não faz mais sentido. Eu acho que perdeu o brilho, assim. E eu nem sei por que eu não doei esse. Eu acho que só porque realmente eu paguei muito caro nele e ele é muito bonito, assim, esteticamente falando, a diagramação e tudo mais. Meio emborrachado, assim, bonito. E porque a história é muito boa, realmente, né? E faz sentido com o Fevi. O Fevi leria o Morte Súbita hoje em dia, se não fosse a J.K. Rowling. Mas... E o Fevi não leria Harry Potter de novo, eu acho. Mas, enfim, acho que esse seria o livro. E da tua estante, Camis, quais que tu pensou aí, ou qual? Eu até separei aqui, ó, 3 livros que é de uma série, que é da série The Royals. É que assim, ó, essa série, vou explicar. Essa série é da Elle Kennedy, que quem, né, já ouviu a gente em outros momentos sabe que eu gosto bastante dela. E ela escreveu junto com uma outra autora, não tô lembrada agora, tá? Delas usam o pseudônimo Erin Watt, porque são as duas escrevendo. Então, eu adoro essa fic de 2 autoras escrevendo. Tipo, pensando, eu e uma amiga escrevendo, a gente tem essas coisas assim, né? Eu como escritora, no caso. Então, eu gosto bastante de pensar que são 2 mulheres escrevendo juntas, etc. Mas, assim, não foi o bastante 2 mulheres escreverem para esse livro não ter 1 milhão de coisas erradas e problemáticas. E eu, com certeza, desapegaria deles. Sinceramente, o que eu faria com esses livros? Não sei. Se eu der, sei lá, se eu levar pra uma biblioteca, vai parecer errado, né? Os adolescentes vão ler isso aqui. Se eu dar pra alguém, ninguém vai querer. Então, assim, vai ficar ali na estante ocupando, amaram? Porque, assim, é uma história romance, assim. Aí a gente tem a protagonista, e daí ela vai pra família do. É que na real acho que é o padrasto dela, se não me engano, porque eu li essa história um bom tempo atrás. E aí ela se envolve com o suposto que é irmão emprestado, assim, né? Que é filho desse padrasto dela. E Uma daí coisa tem um meio monte de. Pantanal. E assim, ó, tem um monte de irmãos, aí os irmãos são péssimos. Esse cara, no caso, o relacionamento em si, tá? É muito, muito problemático. Tipo, ele é mega agressivo com ela, e ele é super idiota, enfim. Tudo que vocês já viram em outros livros, assim, problemáticos também. Então, assim, é um livro que eu não indico para as pessoas nesse momento. Eu li quando era mais nova, assim, mas honestamente não foi um livro que eu li na época e pensei assim, nossa, que legal. Eu achei ele bem estranho, assim. Eu vou dizer até que ele parece meio um dark romance, assim, uma coisa meio assim, tá? Então, ele nunca. Eu nunca engoli ele 100%. Mas, assim, mesmo assim, não sendo bastante, eu peguei os outros livros da série, né? Como vocês podem perceber, porque eu não lembro aquelas. O pior é que eu não lembro, tá? Não, vou ser sincera. O segundo livro eu quis realmente comprar por interesse, assim, de saber o resto da história e tal. Ela acaba num momento bem crucial pra história. O segundo livro, ele é bem. Vai pra uns caminhos assim, meio nada a ver, uma coisa meio novela, assim, enfim. Mas uma novela ruim, né? E aí o terceiro livro foi basicamente porque era lançamento, daí eu tava com aquela coisa de saber como seria, etc. E foi um livro que eu nem terminei. E aí entra na história toda de desapego. Ele é um livro que eu comprei, que agora eu já não sei dizer o motivo, porque eu não compraria jamais nos dias de hoje. Mas Pode ter foi a um. coisa completa, né, também. Às vezes a gente Ah, tá ali. inclusive tem mais um livro, o quarto livro. E foi um livro que eu fiquei um tempão. No meu carrinho, vou comprar. Que bom que eu não comprei. Mas enfim, eu não sei, acho que foram vários sentimentos, um pouco curiosidade, um pouco aquela coisa de ter a série completa, né? E no fim, esse terceiro livro foi um livro que, assim, não rolou real, assim, porque a história foi ficando muito pior em relação às coisas erradas, e em relação também à escrita, eu acho que decaiu um pouco, não ficou tão bom, assim, como estava sendo, enfim. Não comprem essa série de livros, aquelas, né? E eu me desapegaria muito fácil, tá? Mas eu acho que seria mais ou menos esses, assim. Eu não consigo pensar muito no livro, assim, de primeira, a não sei esses 3, porque realmente, hoje em dia eu penso, por que eu comprei eles? Essa é a minha triste história. Eu acho que o primeiro passo para a gente começar a desapegar livros, assim, e entender também um pouco mais sobre esse processo, né? Porque é um processo. Eu acho que é entender o tempo também, sabe, da pessoa, assim, porque eu acho que não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. Uma pessoa que ela é muito
muito, sei lá, consumidora de livros, por exemplo, e gosta da estante cheia e tudo mais, ela vai ter que, acho que meio cair numa real, assim, de por que que é importante o desapego, né? Por que que é interessante eu repassar as histórias que eu tenho ali? E aí isso vai também de livros lidos e não lidos, né? Porque uma boa leitura a gente quer indicar para todo mundo, né? Então acho que dá para partir desse pressuposto. Uma leitura que você não fez, aí você tem que pensar, por que que eu não fiz ainda, né? O que que tá me impedindo de certa forma, né? Ou às vezes falar, um dia eu vou ler tal coisa. Isso é uma mentira, eu acho que a gente conta pra gente mesmo. E eu já fiz isso também, né? Não sou aqui o santo do, do consumo consciente de livros. Mas já fiquei com livros assim parado aqui por, sei lá, 3, 4 anos, que eu tinha na minha estante e eu ficava pensando assim, ai, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler. Ai, vou tentar ler nas minhas férias, vou tentar não sei o quê. Ah, mas quando foi confirmada a adaptação, vou ler quando chegar a adaptação. Tipo, isso não acontece, entendeu? Porque a gente vai mudando também. Então, os nossos gêneros literários vão mudando, né? O que eu lia quando eu tinha 15 anos, eu não leio mais agora, com 25. Então, são acho que é um processo de entender realmente e um negócio de objetividade também. Depois que você entender, você ficar, tipo, você vai trocar os livros? Porque tem essa possibilidade. Você não precisa também, tipo, desapegar e não receber nada em troca, entendeu? Inclusive, você vai estar, tipo, compartilhando histórias, né? Recebendo histórias de outras pessoas e passando uma boa história, uma história que possivelmente a outra pessoa ia gostar e você não. Ou também dar de presente, né? Ou doar, que acho que é o mais comum, é o que eu acabo fazendo. Geralmente eu dou pra biblioteca e tal. E aí, e aí tu falou uma coisa muito legal, que foi tipo... Ai, deixa eu minha câmera aqui. Que foi tipo... Um livro ruim, por exemplo, que a gente leu, que a gente tem aqui na estante, já não faz mais sentido, daí você vai doar, e aí você fica pensando assim, mas eu vou doar um livro ruim. Mas às Na vezes é verdade, um tipo de história que certa pessoa que vai ler vai precisar daquele momento, né? Não sei. exatamente. Não, eu penso isso, mas na verdade a gente não sabe como essa leitura, né, vai impactar outras pessoas. Até nesse caso da série da Princesa de Papel, eu acho que ela tem problemas, né, assim como outras histórias, assim, que pensando um adolescente lendo isso, acho que essa é inclusive um assunto para muitos papos aí, muitos episódios. Porque a gente sabe que tem livros que são problemáticos para certas idades, né, que influenciam muito e fazem as adolescentes ou os adolescentes pensarem, né, que relacionamentos, que amizades, enfim, né, N coisas são de um jeito quanto não é, né? Porque a gente sabe que tem esses livros aí que floreiam muitas coisas, inclusive para um lado negativo. Então, assim, no caso, tá, da série The Royals aí, eu não indicaria e também não doaria para ninguém para não ter esse risco de proliferar por aí, sabe, Fê? Sim. Pois é, uma coisa interessante que tu falou e que eu lembrei que alguns livros já estão fazendo isso, que é de muita utilidade na hora de desapegar, é a questão dos gatilhos, né? De tu dizer assim, esse livro Boa, contém tais e tais gatilhos. Porque esse, pelo que tu disse, contém vários, e aí outros tantos livros que existem por aí, boa. After e Belo Desastre e outras coisinhas, que tem vários gatilhos e são romances problemáticos, né? Tipo, romantizam coisas problemáticas poderiam vir com gatilhos, né? Tipo, com gatilhos, com alerta de gatilhos, né? E aí tu vai doar, a pessoa já sabe que pode encontrar tal e tal coisa. E até decidir não querer aquilo, né? Não ler aquilo e repassar também, enfim. Mas Pois é, seria legal as bibliotecas, tipo, de escola, imagina ter as sessões separadas ali e ter é, alguma coisa de um bilhetinho assim no livro. Esse livro tem questões problemáticas, como relacionamento uhum, abusivo, por exemplo. E daí ficar no livro pra pessoa, tipo, eu quero ler e tal, mas já tem uma ciência de que aquilo não é certo, sabe? Seria legal. Fica a dica. é. E, enfim, outras coisas eu acho que envolvem o desapego, que dá pra gente falar meio que rapidinho aqui, é a questão de sustentabilidade, né, gente? Pra que ficar acumulando livro e papel aí? Vamos pensar no mundo mais sustentável. Comprem Eu um Kindle. comprem O Kindle, nosso link da nosso Amazon link, está na descrição. sim. E, e obviamente que livros físicos são maravilhosos,
né? Eu amo o cheiro de livro físico, eu amo, acho que a experiência é diferente. O livro que tem mais papel, que é o calhamaço, eu amo ler físico, porque dá aquela satisfação de que você leu 1000 páginas, sabe? É outra coisa, assim, mas, né, dá pra gente... Eu, por exemplo, tenho livros aqui que realmente eu quero ter físico, então eu não saio comprando livro adoidado. Eu acho que traçar metas, assim, também, né? Tipo assim, comprou um livro? Ok. Passou, sei lá, 3 anos e você não leu, então decide, tipo, estabelecer metas, sabe? Do tipo assim, se eu não ler esse livro em tanto tempo, em tal período, ele vai... Eu vou me desapegar dele. Agora, se você vai doar, se você dá de presente, se você vai fazer, sei lá, qualquer coisa, aí vai ser uma decisão sua, né? Mas eu acho que ter essa mentalidade, porque quando a gente deixa de ler uma coisa também que a gente compra, a gente tá perdendo dinheiro, né? É E, verdade. e considerar assim, tipo, tal livro eu nunca vou desapegar, porque, sei lá, ele tem o autógrafo do autor, ou ele tem uma dedicatória importante para mim. Eu tenho vários aqui que eu, às vezes, até queria desapegar, mas eu não vou desapegar. Por, sei lá, ter o autógrafo, por ele lembrar desse momento de que eu fui conhecer o autor, tirei foto, sabe? Então tem esse rolê também, eu acho. E é aquela coisa de sempre, que a gente sempre fala aqui, eu sempre bato muito nessa tecla, que é leituras tem que fazer sentido com você, né? Não, você não, se você gosta de ler só Young Adult, você não vai comprar um dramalhão, sei lá, um suspense, um thriller, um negócio que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você está acostumado, só porque, sei lá, hypou, sabe? Acho que considerar muito, assim, o seu gosto de leitura, suas metas de leitura, seus objetivos como leitor, se entender, eu acho, o momento que você quer ler, né? E eu acho que isso ajuda também a não consumir tantos livros e também ajuda no desapego, assim, né? Tipo, então, acho que é meio isso, né, Camis? Eu acho que todas essas dicas são ótimas. E uma coisa, quando tu falava que eu comecei a refletir, é que eu tenho alguns livros, no caso, esses lidos, assim. Isso é engraçado em mim, porque eu tenho mais apego no sentido de desapegar com livros que eu gosto, mas que eu não li. Mas tem livros que, peraí. Segue o raciocínio. Aquelas... Melhor. Não, é que assim, tem livros que eu comprei com motivações reais, não necessariamente motivado pelo consumismo. Tipo, eu quero ler esse livro e tal, só Sim, que por algum motivo eu não li ainda. E realmente já fez um bom tempo que eles estão na minha estante. acontece, eu Mas, também. exatamente, só que tem outros livros, que nem eu falei, tá, mas eu pegaria super dessa série de livros, mas também entra esse ponto de, é um livro que eu sinto que não faz tanto sentido para outras pessoas. Mas eu tenho livros que eu li, que eu gostava muito, e que hoje em dia eu tenho muito ranço, que eu não posso ver na minha estante. É só uma coisa de realmente ser apegada. Então, esse episódio me fez refletir muito. Eu vou citar alguns autores, tá? Carpinejar. Eu gostava muito de ler Carpinejar anos atrás. Porque tipo assim, quem tá vendo, A gente não tem tá opiniões ouvindo, sobre isso. quem tá ouvindo no podcast não viu, mas fez cara de nojo. Carpinejar, resumidamente, minha opinião sobre ele. Eu acho que ele é um bom escritor, mas ele caiu na onda de falar coisas óbvias para ter like. Pronto, falei. Não me cancele. Então, assim, já li coisas dele muito boas aqui, ou coisas não tão boas, mas enfim, tenho livros dele aqui. A Marta Medeiros. Eu gostava muito da Marta Medeiros, porque eu escrevia muito crônica antigamente, então eu gostava muito das coisas que ela escrevia. Só que são livros que hoje em dia. Gente, tem livro dela que tá amarelado, então, tipo, ele tem uma história, aquela coisa assim, tomei um café e querer derrubei nele. Tem isso, então é um certo apego, mas ao mesmo tempo são livros que eu facilmente poderia doar ao mesmo tempo. Então, é essa coisa de ser meio apegada, mas também, tipo, pensar assim, eu tenho um sentimento que não é um sentimento porque eu doaria, sabe? É uma coisa meio dúbia, assim, tipo, se você Sim, entender meu raciocínio agora. é. É que eu sou muito apegada, gente. Resumo, eu tenho problemas. Terapia Não, já. mas eu acho que também a gente também não pode encarar também daqui a pouco como um problema, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode repensar, mas também não fazer disso uma tempestade em copo d'água, entendeu? Porque eu acho que tem tantos problemas reais no mundo que, tipo, Eu você juro. tá comprando livro para na estante é o menor das coisas, sabe? Então vamos ser, né, bem realistas nesse ponto. Assim, Isso é ninguém verdade. vai entrar com uma faca e dizer assim, joga esse livro fora. A não ser que Eita. seja um livro, sei lá, do Bolsonaro. Eu Aí a gente juro. vai Já que você entrar é na sua fácil, casa vou te também. matar, mulher.
Vamos pra nota essa? Vamos, nosso quadro tão querido, onde a gente quer te influenciar a ler, ouvir ou assistir algo que a gente gosta, porque nós somos assim de saúde. Qual a tua dica de hoje, Fevê? Bom, a minha dica de hoje, eu sempre tento pegar uma coisa que não seja livro, né? A gente já falando de livro, então eu vou indicar outras coisas. Mas a minha dica é uma dica antiga, na verdade, mas que eu me lembrei dela durante essa semana, porque, para quem não sabe, eu sou ator, e aí eu estava indo para um festival de teatro. E aí eu estava indo para esse festival de teatro e estava tocando na rádio, a gente estava indo no carro, e estava tocando na rádio uma música da Foxes. Quem lembra da Foxes? Ela é uma cantora que ela hitou lá com uma música com o DJ Zed lá, nem lembro o nome da música, acho que é Clarity. Enfim. You're my clarity, sabe? E aí, ela tem, enfim, essa música eu acho mais ou menos. Mas ela tem uma voz maravilhosa, é uma baita cantora, e ela tem um álbum muito bom, que se chama All I Need, que faz alguns anos já, acho que 2015, 2016. Eu escutava muito esse álbum, quando eu tava, tipo, no início da faculdade, sabe? Aí eu comecei a ouvir essas músicas me lembrando disso, e me lembrando de como eu era no início da faculdade. Que, ai, um jovem de tantos sonhos. E aí, enfim, relembrei esse álbum essa semana e fiquei ouvindo depois dessa situação. E tô ouvindo ele, tô muito viciado de novo. E aí lembrei que ele é um álbum maravilhoso, pop, pra quem gosta. E ao mesmo tempo não é óbvio, é uma música bem... Não é o pop, sabe, que é clássico que a gente tá acostumado a ouvir, é uma coisa mais diferente, assim. Ela usa muito coral nas músicas, assim, eu amo, tipo, as harmonias muito boas, muito instrumento real, assim, é muito bom, enfim, muito bom mesmo. Fica a dica aí pra quem quer ouvir um álbum dele sim ali, ou botar, tipo, quando vai fazer uma faxina, quando vai lavar uma louça, é tudo. Amei. Vou botar aqui no meu Spotify. Gente, a minha dica de hoje é um filme que tá nos cinemas, eu acho, ainda, que é Telefone Preto, que é um filme de terror e é adaptado, inclusive, de um conto que eu nem sabia, mas o autor é filho do Stephen King de verdade. É o do Joe Hill, né? Tipo, eu achei que era o filho no sentido que nem a gente fala, o pai da nananã, sabe? Modo de dizer. Mas Não, não, ele é ele é... filho realmente. Eu E tô eu já louca. li, eu já li um livro do Joe Hill e gostei. Mas, assim, há muitos anos não lembro nem o nome. Mas eu gostei. Ele é bem bom do terror também, assim. É, eu fui Eu queria catar dizer que também a eu quero muito história. ver esse filme. Eu tô, assim, ó, um tempão pra ir no cinema ver. Mas eu É de não... milhões. Eu usando gíria velha. Mas, gente, o que acontece com o Telefone Preto é que é um filme muito bom. Porque, assim, ó, ele assusta, mas ele assusta pelos motivos até diferentes, assim, que a gente vê na maioria desses filmes aí de terror. Principalmente da Blumhouse, né, que é a produtora que faz o Telefone Preto e faz aí a maioria os filmes de terror de hoje em dia. Mas, assim, ele vai mostrar ali a história de um menininho que ele é sequestrado, só que tem uma onda de sequestros acontecendo, na verdade. Então, tem outros meninos que são sequestrados antes dele. E são sempre meninos, tá? Esse é o ponto. Daí tem a irmã dele, e a irmã dele, ela ajuda aí nessa busca, nesse resgate. Eu não vou dizer mais ou menos assim como ela ajuda, porque eu acho que seria um spoiler. E, enfim, ele tem problemas com o pai também, é abordado isso de certa forma, mas o principal ali é o cárcere privado, né, que ele tem em relação a essa situação que ele vive com o sequestrador. Então, o filme, ele assusta por outros motivos até, não tem nada, tipo, super exagerado e tal. Então, eu gostei bastante disso. E é divertido em alguns momentos, assim, pela personalidade do menino, que é muito forte e tal. Então, assim, ele é um terror que é divertido. Eu acho que ele até te emociona em alguns momentos, assim, até deixa uma lição, de certa forma. Enfim, é um filme que vale muito a pena. Saí bem surpresa, assim, porque eu tava esperando até outras coisas e, enfim, gostei bastante. E indico pra vocês hoje aí no Anota Essa. Então tá, chegamos ao fim do nosso episódio. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações aí pra receber quando tiver vídeo novo. E deixar o seu like. Por favor, ajude produtores de conteúdo que estão começando. Nós somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais que vocês podem nos encontrar. É isso então, gente. Até semana que vem. Beijo! Beijo!